Como é que a Minka lida com muitas viagens, né, que você tem ajudado aí para pregar em todo final de semana, se brincar, o senhor deve ter? Ela é esposa, ela é filha de missionários. Então ela já foi treinada para isso. E o pai dela era um missionário muito conhecido no Brasil, o reverendo Francisco Leonardo, que viajava também bastante, ia para campos distantes pregar o evangelho e às vezes passava semanas, né, fora de casa. E ela cresceu nesse ambiente. Então para ela isso não é um... Ela entende o ministério do marido, segura a barra mesmo em casa. Mas eu procuro ficar fora, quando a viagem é muito longa, assim, tipo, eu vou ter que ficar fora uma semana ou duas. Então, quando os meninos eram menores, não tinha jeito. Mas agora, recentemente, eu tenho levado ela comigo. Graças a Deus, tem dado para ela ir comigo, né? Porque a Aninha e a Hendrika, que ainda estão em casa, né? A mais velha e a mais nova, elas já se viram, né? Já sabem esquentar água, fritar ovo. Então, não vão morrer de fome. Mas a gente se comunica muito por e-mail, telefone, né, o dia todo. Então, mensagem de texto. Então, a gente sempre está mantendo contato. Então, ela lida bem com isso. Graças a Deus por ela, porque se não fosse o cuidado dela e a dedicação à família, estaria muito ruim. A situação estaria muito ruim. O senhor acha que os filhos descrentes ou aqueles que estão desviados influenciam no ministério do pastor ou qualquer outro oficial? Eu acho que depende do que a gente entende por desviado e também da época em que esse desvio acontece. Então, se os filhos estão debaixo da autoridade do pai, são filhos adolescentes, o pai tem completo controle sobre eles e eles já são rebeldes, desobedientes, contenciosos, praticam o que não devem, então tem alguma coisa errada na autoridade desse homem. Ele não está sabendo conduzir a casa dele, portanto ele estaria desqualificado para o pastorado ou para o presbiterato. Mas às vezes acontece que você faz cumpre o seu dever como pai, como mãe, ensina a criança no caminho que ela tem que andar, mas chega um momento que a criança vira adulto, né? Vira jovem, começa a tomar suas próprias decisões e aí você não há o que fazer. Não tem como converter um filho. Então, verificado que o filho não anda no caminho do evangelho, não por falta de instrução, o pai trouxe para a igreja, a mãe trouxe para a igreja, deram um bom exemplo, um casal unido, que oraram pelos filhos, trouxeram para a escola dominical. Verificado que isso tudo eles fizeram dentro das limitações, porque vocês vão descobrir que não há pai perfeito, não há mãe perfeita, não tem criação de filho perfeita. Se os nossos filhos se salvam, é apesar de nós, apesar dos erros que a gente cometeu. Então, depois de ter feito tudo isso, e o menino ainda quer ir embora, ou a menina quer se desviar, aí não tem jeito, você não pode ser responsabilizado pela decisão de um outro adulto, né? Chega um momento que ele vai responder pelas ações dele. Então, cada caso tem que ser examinado, ver em que circunstâncias. Quando se verificar que o menino é rebelde, virou as costas para Deus e largou a igreja pelo mau testemunho do pai, da mãe, casal desunido, que não lê a Bíblia, não ora, nunca ensinaram o evangelho, então se a pessoa não tem condição de ser pastor, presbítero ou diácono. Suas amizades, né? O que vocês faziam e tal. Eu gostaria de saber se você sabe da vida deles. O grupo era um grupo relativamente pequeno, filhos de presbíteros e pastores. Os outros, não sei, não tenho notícia da conversão de nenhum deles. O evangelho típico, o estereótipo do evangelho é aquele que é feito pela grande mídia, com base na população dessas grandes igrejas, dessas mega igrejas neopentecostais que tem por aí. Então, não tem a visão de que ele é ignorante, tem pouca educação, vai na igreja atrás de bênçãos, é preconceituoso. Então, tudo isso é a imagem que é passada pela mídia para o grande público em geral. É o evangélico hoje, não é? Seria uma espécie de pentecostal de classe média baixa, que é fanático, piegas e esse tipo de coisa. Então, eu acho que a única maneira que a gente tem, nós não vamos conseguir reverter isso.
Porque, na verdade, o mundo sempre teve uma visão errada do que é o cristão. Parece o cristão, ele, mesmo quando ele está andando correto, equilibrado e tudo, ainda assim o mundo tem uma visão equivocada sobre ele. Então o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa vida, fazer o que é certo e deixar a nossa imagem, deixar Deus cuidar, tem que fazer. Acho que a gente não devia se preocupar muito com isso, não. Mas dentro das nossas limitações, e pelo menos no nosso círculo de amizades, de influência, viver o cristianismo, nas palavras de C.S. Lewis, puro e simples. Né? E há de fato uma agenda em andamento de implementar no Brasil determinadas políticas e perspectivas bem esquerdistas, anti-Deus, relativistas, que passam desde o amordaçamento dos cristãos até a relativização dos valores e a doutrinação dos nossos filhos nas escolas. Então, é uma agenda intensa, ampla, e que está em andamento e que passa por dominar o poder público, o governo, todos os poderes, os 3 poderes, e impor realmente um estilo de vida sobre a sociedade que, na verdade, nem representa o que a maioria da população brasileira quer. Os evangélicos mostraram, desde a eleição de Dilma até agora, apesar de serem estereotipados, né, mas eles mostraram que eles têm alguma força. Então, primeiro foi a questão do aborto e das leis sobre o homossexualismo, que fizeram com que os evangélicos votassem contra Dilma, que ela não levou no primeiro. Então, ela teve que discutir esse assunto no segundo turno, né, e fazer promessas de que ela iria atender os evangélicos. Mas isso porque os evangélicos se mobilizaram. Eles começaram a falar, gritar, e botar manifesto na internet, mandar e-mail para senador. E agora eles mostraram de novo, nós mostramos de novo a nossa força, em 2 situações. Quando a Marta Suplicy desenterrou o PL 122, que é aquele projeto de lei que vai tornar a crítica ao homossexualismo como crime. A Marta desenterrou aquilo, queria levar para a Comissão de de Direitos Humanos do Senado, começou a discussão, e aí os deputados e senadores, os senadores da Frente Parlamentar Evangélica foram lá e fizeram a maior confusão, brigaram, disseram que está errado, tem que abrir uma audiência pública, não representa o pensamento da maioria dos brasileiros, e a Marta teve que recuar. Ela tirou de pauta, ela viu que não ganharia. E outra foi o famoso kit gay, né, preparado pelo MEC, Fernando Haddad, que é uma doutrinação que era para crianças de algumas escolas, não era para a rede pública toda, mas era em escolas em que eles detectaram que havia homofobia, com inclusive vídeos estimulando a homoafetividade e a prática da homossexualidade. E os evangélicos começaram a bater também. Bater, fizeram campanha, conversaram, usaram até de argumentos que não seriam dos melhores, aproveitaram aí a questão do Palócio, né, fizeram uma troca, né, certo ou errado, mas de qualquer maneira manifestaram que vão brigar por isso, e o resultado é que o famigerado kit gay foi retirado também, até quando a gente não sabe. Colocaram uma enquete no site da Câmara dos Deputados há pouco tempo, se você era favorável a que se anule a decisão do STF de equiparar os direitos dos casais homoafetivos aos casais casados, ou se você era contra a anulação, porque tem um projeto para anular essa decisão, né? Aí no começo, a maioria, quando começou timidamente, o maior número estava em favor de dizer assim, não, mantenha a decisão não está correta. Aí os evangélicos começaram no Twitter, Facebook, vote contra e tal. Aí os evangélicos foram em massa lá para... E aí virou o número. Aí na tarde do dia em que virou o número, eles tiraram do ar. Tiraram do ar a enquete, né? Porque eles têm o poder na mão, né? Então, a mobilização está funcionando. Não sei em quanto tempo. Agora, se a gente ficar quieto, né? Se ele ficar quieto, eles vão engolir a gente.